Boa noite! Segundou aqui com live entrevista. Vamos responder essa pergunta. Como fica o casamento, os relacionamentos após a maternidade? Você, mamãe, você, papai também, por que não? Vem cá comigo. Já já a gente vai estar conversando com a nossa convidada da noite. Ó, ela já chegando aqui, já já vou chamar ela. Esperar um pouquinho o pessoal entrar, começar a chamar. Aproveita que o aviãozinho, ó, e chama as amigas. Gente, começou, a gente vai ver ali, falar um pouquinho sobre relacionamento. É uma conversa sempre gostosa. A gente trouxe algumas coisas com relação a esse tema aqui há algumas semanas atrás com outro colega da psicóloga Olga. A gente conversou aqui com o Eduardo, a gente falou um pouco sobre o puerpério, sobre a questão da mulher e do próprio corpo. E hoje a gente vai falar um pouquinho das relações, né? Das relações interpessoais e principalmente dos relacionamentos amorosos. A gente colocou assim como fica o casamento após a maternidade, mas na verdade como ficam os relacionamentos, não necessariamente o casamento. Às vezes você tem um relacionamento de um namoro, né? Você tá separado e começou um relacionamento novo. Então a gente pode abordar um pouquinho, né, dessas questões aí todas. Pra quem não me conhece, às vezes tá vendo a live depois, que a gente deixa sempre gravadinho no feed. Eu sou a doutora Raquel Cimbalista, médica pediatra, criadora do método Nana Neném, entre outros aí. E a gente, né, aqui no nosso canal, a gente tenta sempre ajudar um pouquinho em todas as questões da maternidade, mais focada aí com sono, rotina, alimentação. Então lá no meu link da bio a gente vai encontrar, vocês vão encontrar lá vários produtos, métodos que vocês podem lançar a mão aí para tornar sua maternidade um pouquinho mais leve, um pouquinho mais tranquila. Então, se o seu problema é sono, clica lá no link da bio, se inscreve no Nana Neném. Se você tá com dúvida na introdução alimentar, hoje na caixinha de pergunta teve muita dúvida de introdução alimentar. Boa noite, Marlene, boa noite, Dani. Vamos chamando as amigas aí, ó. Ajuda aí no aviãozinho, vamos chamando. Quero pelo menos 10 pessoas aqui pra gente começar, pra eu chamar a nossa convidada. A gente tem um curso de introdução alimentar completo, bebê que come de tudo. A gente tem curso para mamãe nos 3 primeiros meses de vida do bebê, que são os 100 primeiros dias de Mamãe Incrível. Então tem consulta online comigo. Não pode reclamar que a maternidade está ruim. Só chegar lá e clicar no toquezinho do dedo, você já consegue ali resolver seu problema. Essa live de segunda-feira, lembra, a gente fazia nossas lives de segunda-feira às 19, quarta-feira às 15, quinta-feira pela manhã às 9 horas. A gente mudou um pouquinho os horários, tá? Mais tarde, lá no final da live, eu vou estar dizendo o horário que a gente vai fazer os nossos encontros aqui. E vamos chamando, galera. Vamos chegando. Vou mandar aqui também para algumas pessoas. Ó, vou mandar aqui para algumas pessoas. Aproveita quem tá aí. Ó. Tchananana, lembrando a galera, ó, da nossa live. Vou mandar aqui pra galera. Camila, Pamela, que sempre vem. Vamos enviando, ó. Cada um enviar para 10 aí, a gente já consegue. Já vou chamar a Olga para ela se apresentar. Mas eu quero mais gente para saber quem ela é, para saber o que ela faz. No canal dela é muito legal também. Ela tem várias lives super interessantes. Vou chamar essa galera aqui, Cláudia Dena, Mirella, Sheila. Quero que todo mundo fale um pouquinho também da sua experiência. Ó, chamando a galera aqui. Vamos lá, minha gente. Ó, o pessoal entrando. Muito bem, devagarzinho. Vamos chamar. Com o aviãozinho aí a gente chama, ó. A gente chama uma galera aí com esse aviãozinho. Ó, tem gente online aqui. Bora, galera. Bora, Fátima. Bora, Milena. Ó, chamei uns 20 aqui agora. Vamos lá. Isso aí, gente. Vamos movimentar. Ó, tá movimentando. Vamos. O pessoal tá avisado aqui, daqui a pouco o pessoal começa a entrar. Vamos chamar devagarzinho, também pra gente não se estender muito. Vou chamar a Olga aqui pra ela se apresentar e a gente conversar com ela. Quem tiver aqui já chegando, eu já quero que... Sua impressão de o que mudou aí depois da maternidade. Já vai colocando aqui, já vai colocando sua dúvida, sua pergunta. Boa noite, Olga! Boa noite, Raquel. Tudo bem? E aí, prazer enorme estar aqui com você. Olga, a gente é amiga, assim, das filhas serem amigas há muito tempo, desde pequenininhas, né? Exatamente. E a gente tem uma relação aí de longos anos. E apesar da gente, às vezes,
por questões de trabalho, de tempo, não tá junto o tempo todo, mas eu sempre acompanho ela lá no perfil dela, ela aí, e a gente vai se organizando aí na nossa, na nossa rotina, né, Alvinha? Queria que Exatamente. você se apresentasse inicialmente, dissesse quem é você, quem é a Olga mulher, quem é a Olga mãe, quem é a Olga profissional, falar um pouco de você, do seu trabalho, para o pessoal que está entrando aí te conhecer melhor. Falo sim. Primeiro, obrigada, Raquel. Adorei o convite, né? Acho que o nosso grupinho lá, inclusive, se surpreendeu, não foi? Com essa junção. A gente nem comentou lá, né? Nós fazemos parte ainda, né, de um grupo de mães da escola antiga, né, das nossas filhas. Né? E foi engraçado, né, a reação do pessoal lá. Porque faz tantos anos, né? Mas que bom que o grupo continuou, né? Continua, exatamente. É. Então, eu sou psicóloga há 16 anos, né? Desde que eu me formei, eu sou apaixonada pela clínica. Então, eu sou psicóloga clínica há 16 anos, mas eu tenho uma empresa chamada Instituto Travessias, né? Tem a rede social também, se vocês quiserem seguir, que é o @itravessias. Então, eu faço a psicologia clínica, mas também tenho uma empresa que trabalha com saúde do trabalho, com constelação familiar, oferecendo cursos, né? E faço essa junção, essa casadinha há muitos anos, né? A empresa é um pouquinho mais nova, né? A empresa ela começou em 2017, mas essa junção, né, de psicologia clínica e de olhar para as empresas, né, de levar a saúde mental, emocional para as empresas também já faz um bom tempo. Né? Eu brinco dizendo que eu não gostava de ser professora, não me imaginava como professora de faculdade, mas eu adoro ser professora de cursos pontuais, né? Então, assim como você é, né, do seu método, né, eu tenho também alguns cursos, jornadas, né, na verdade, porque em psicologia acaba sendo algo mais vivencial, que eu vou também oferecendo ao longo do tempo para as pessoas, porque nem todos conseguem ter o acesso, apesar de hoje até estar mais acessível a psicoterapia, né? Mas às vezes nem todos conseguem esse acesso à psicoterapia e acabam preferindo fazer alguns cursos de autoconhecimento, jornadas. Então eu estou nesse caminho há alguns anos, Eu né? acho que agora, Gosto depois da muito. pandemia, a coisa, a necessidade aumentou, né? De Aumentou, procura, né? Você deve ter sentido essa verdade. necessidade também de estar dando esse suporte, né? É Psicológico, verdade. que eu acho que veio bem à tona, né? Essas questões mesmo emocionais, as questões de relação, né? Sim, Interpessoal, que já era uma coisa muito forte, né? No ser humano, mas acho que nesses 2 últimos anos a coisa, acho que aflorou bem aflorou, mais e as com pessoas estão mais certeza. interessadas nisso, né? Eu não sei se você com certeza deve estar sentindo isso, mas eu tenho sentido Sim, no meu dia a dia maior interesse das pessoas em buscar sim, informação, né? E em se cuidar também, se cuidar nessa sim, parte, né? Que a gente sim, as sim, sim. coisas não são desconectadas, às vezes a gente quer muito a saúde física, né? Que como se fosse uma coisa separada, vai no médico, né? Vai Isso, cuidar do colesterol, do não sei o quê, mas isso, nós somos seres, né, emocionais, nós temos, né, tudo, na verdade, se você for pensar, o que coordena tudo é a mente, né? O principal mesmo, isso, né? Você cura doenças, você cura doenças físicas até com sua, né, sua força mental, sua energia vital. Então, eu acho exato. que a gente tem que prestar atenção nisso mesmo. E aqui É. você deve ter muita mulher também, né, no seu canal, né? E aqui eu Sim, também sim, tenho sim, basicamente só mulheres, por isso que eu trouxe exato. duas mulheres aqui, nós duas, para conversarmos com elas. Ó, gente, vão entrando, pode ir comentando aí, a gente tá aqui falando, mas e trouxe esse tema que é bem relevante, assim, eu vejo muito no consultório, com amigas, né? A gente começa a conversar, às vezes com pessoas que são mais íntimas, e muita gente reclama disso, né? Ai, Isso. gente, eu mudei, eu sou outra pessoa, né? Eu perdi um pouco minha identidade do que eu era, né, como mulher. Não sei se você assistiu Sex Life, essa Sim, série. sim, sim, sim. Comentei até um dia desse, eu fiz uma live, né? Eu, Falando, utilizando a isso. série como exemplo. Assisti. Que é bem isso, né? Você meio que entra no outro universo onde você perde um pouco daquela pessoa que você era, você renasce como outra pessoa, você agora é mãe, você agora tem família. E às vezes não dá tempo de você ligar a Processar, chavinha. né? É, E isso exatamente. acontece. Isso acontece com todo mundo. É uma coisa que é um processo natural.
Como é que você vê isso? Fala um pouquinho até dessa resenha que você fez aí do Sex Live, que eu dei uma bisoiada lá, achei interessante. É legal a gente É, pegar esse gancho, porque muita gente está assistindo e é bom você é fazer verdade. essa relação, essa correlação. Fez o maior sucesso, né? A série fez o maior sucesso. Eu vou só retomar um pouco, né? Que você falou algo muito importante, até para falar sobre esse Sim. assunto, quando você fala do nosso ser, né? A gente diz, na psicologia, a gente diz que somos seres multidimensionais. Então, assim, a gente tem a dimensão física, a gente tem a dimensão emocional, a gente tem a mental, a gente tem a intuitiva, né? Ou para alguns é espiritual, a gente tem a dimensão social. Então, e elas não crescem todas no mesmo tamanho, vamos dizer assim, né? Na mesma idade, né? Então, às vezes a gente desenvolve muito uma e não desenvolve tanto a outra. Às vezes a gente cuida muito de uma e não cuida tanto da outra, né? E isso vai interferindo na nossa forma de estar na vida, né? Então foi muito legal quando você falou essa questão do físico e do emocional, porque eu digo assim, tem pessoas que dizem, porque tal doença é emocional. Não, todas as doenças são emocionais porque está tudo misturado, né? Então, na psicologia, às vezes a pessoa chega com uma questão, né? Como você traz a visão, por exemplo, hormonal, né? Uma visão mais física. E aí a gente, o psicólogo, traz a visão emocional daquilo que está acontecendo no físico. Então é uma misturinha, né? Não tem como não misturar. Não somos separadinhos assim, né? Somos a mistura. Então foi muito bom você falar, você trazer isso. Bom. Então, uma das coisas que eu gostei muito, né, de você ter me convidado para falar sobre isso é que eu gosto muito de falar sobre trabalho, mas eu gosto muito de falar sobre relacionamento amoroso, né? E hoje em dia existe uma onda muito grande, né, nas redes sociais para a gente especificar o assunto que a gente vai trabalhar, mas eu digo que somos, exatamente por sermos seres misturados, a gente às vezes tenta separar o trabalho, né, das relações pessoais, mas ele está aqui misturadinho dentro da gente, né? Então tem um curso que eu chamo de AME, né, o título do curso, que tem alguns anos, e eu falo muito de relacionamentos amorosos, né, que o curso, o foco é esse. E quando você falou do casamento, né, então assim, como é que fica o casamento depois da maternidade? Eu falei, ai, perfeito, porque além de ter essa série, né, que tá todo mundo olhando, é um tema que eu já trato muito na clínica, né? As pessoas chegam muito para tratar essa questão na clínica. Então, você falou dessa questão dessa rodada de chave, né? Como é que faz para passar de um estágio para o outro, né? E eu gosto muito de pensar, né, nessa questão como estágio mesmo, né? Como um momento. É um momento, né? Nós somos, antes de qualquer coisa, nós somos mulheres, né? Você, inclusive, começou dizendo, eu tenho muitas mulheres que me seguem e somos duas mulheres. Então, primeiro, nós somos mulheres. Aí, a partir desse ser mulher, a gente tem várias funções, né? Várias atuações. Então, somos mulheres que trabalhamos, somos mulheres que casamos, somos mulheres que nos tornamos mãe, né? E a gente vai para o mundo do trabalho, por exemplo, o mundo do trabalho vai nos acompanhar para o resto da vida, né? Até aquele momento da aposentadoria, que é uma outra grande transformação. E o ser mãe, a gente fica anos sem ser mãe, até um momento que a gente se torna mãe, e aquilo vai ser para o resto da vida, mas com muitas mudanças no ser mãe, né? Porque aquela criança, a partir do momento que ele nasce, né? Ele já não... eu sei que muitas mães vão se assustar com o que eu vou dizer, mas assim, eles não necessitam para sobreviver de fato da mãe, né? Porque se fosse assim, as crianças que seriam as crianças que são adotadas, por exemplo, elas não sobreviveriam, né? E, infelizmente, aquelas Mas cujas mães morrem de parto. Eu tenho um morrem paciente de que o parto, pai é que leva, exatamente. porque a mãe, infelizmente, faleceu por complicações no pós-parto. Então, Perfeito, Raquel, outras pessoas exatamente. cuidam da criança lindamente lá. Exatamente. Então, o que é que acontece? Só que para nós, mães, e você falou, né, até para eu falar do pessoal, eu sou mãe de 2, né? Eu tenho uma filha de 9 e tenho um filho de 3 anos. Então, assim, para nós mães, é claro que naquele momento que a gente recebe o nosso filho ali,
a gente quer ser muito importante para aquela criança, né? E eu acredito que aí é que está a grande complicação, né? Em ser mãe e conseguir retornar para os papéis, inclusive para esse papel do ser mulher de um homem, né? Que as mães ficam parecendo que não vai dar conta da situação, né? Então, eu acredito que tudo começa a partir daí. Como é que eu enxergo a maternidade? Né? Como é que eu vejo a maternidade? O que é ser mãe, né? E é uma pressão muito grande nisso, né, Olga? Eu acho que Exato. você fala um negócio que realmente, se a gente parar para pensar, será que a coisa está dentro da gente mesmo, né? Essa pressão que, ok, a sociedade impõe, tá, os padrões, a cultura, beleza. Mas a gente incorpora se a gente quiser, né? Exato, E a gente exatamente. quer, muitas vezes, Exato. trazer esse peso, bota a Isso, mochila lá, ó, e carrega isso, cheia de pedra, porque a gente precisa carregar essa isso. É. mochila cheia de E, pedra, e, né? e esse precisa vem de muitos lugares, né? Ou a gente precisa porque ou minha mãe foi uma mãe exemplar e eu quero ser igual a ela, ou a gente precisa porque a minha mãe não foi legal e eu quero ser melhor que ela, ou a gente precisa porque os outros vão falar de como eu estou sendo e eu dou muita importância para a opinião dos outros, ou aí vai vários motivos, né? Então, e claro, eu também posso querer ser muito boa porque simplesmente eu amo meu filho, né? Mas será que precisa ser muito boa porque ama o filho, né? Assim, até onde vai esse muito boa, né? É Então, buscar a perfeição, né? Essa busca pela perfeição, né? uma busca por Insanamente. algo do impossível, na verdade, né? Porque como não existe perfeição, então as mães às vezes buscam o impossível e aí ficam presas nessa fantasia de que pode, né? Como eu disse, né? Eu ouço muito isso na clínica, então há pouco tempo eu ouvi de uma cliente, claro, que né, tá sendo mãe pela primeira vez e tá grávida, gestante, enfim, e ela falou algo do tipo assim, né? E eu preciso saber tudo o que eu vou fazer, né? Porque eu preciso estar preparada para qualquer coisa, né? E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, quem é que consegue isso? Ficar preparada para qualquer coisa, né? É muita coisa, né? Assim, a vida é cheia de imprevistos. A gente nunca está preparado para tudo. É legal se preparar, mas até onde vai essa preparação? E como é que está sendo essa preparação? Essa preparação é leve? Essa preparação, como você disse, é pesada? A É que algo que me custo? satisfaz? Isso, né? É prazeroso essa preparação. Então, eu adoro aqui me preparar, né? Ler isso, fazer o curso tal. É gostoso fazer o curso de Raquel, é gostoso. Aí tá massa, é muito bom, né? O problema é quando as pessoas fazem por motivos que tornam isso um grande peso, né? Então, Exato. é, É, eu é acredito que o início, né? O início de tudo isso, eu acho que começa daí, né? E tem E a uma gente outra tem essa questão. coisa, você que é psicóloga, que sabe Sim, melhor, eu acho muita coisa também que essa questão de tudo em psicologia tem um fundo na família, tem um fundo na mãe, tudo, eu acho que sim, deixa a sim, gente um pouco neurótica no sentido sim. de eu não posso errar com essa criança porque ela vai É, precisar fazer terapia 1000 anos lá na frente. Não que nada por minha contra, mas causa, assim, no né? Por sentido de minha não causa. sequelar a criatura, É, né, com as nossas coisas de mãe. Então, assim, isso está gerando uma geração com muito medo de educar, inclusive, é, né? Então, é assim, essa verdade. coisa, e muito medo de assumir outros papéis. Então, quando a gente fala dessa questão do casamento, das relações amorosas, passa também por esse medo insano de você falhar com essa criança, porque a gente sabe que tudo é culpa da mãe, né? Como dizem Sim, os psicólogos, né? Tudo é culpa sim, da mãe, né? De uma isso, forma geral. Então, é, eu não posso ter essa culpa, né, em cima dessa isso, criança. Então, eu vou isso. negligenciar meu marido, eu não quero saber. Ele está sempre em segundo plano, meu namorado, meu companheiro, né, a pessoa que está comigo. A gente fala casamento aqui, mas no sentido de relação Sim, amorosa, né? relação Pode amorosa, ser uma afetiva, não, Isso, é só para falar um tema aqui, mas relação amorosa. isso. Então, assim, essa pessoa que está comigo,
não é mais importante na minha vida, ou não é tão importante na minha vida. Porque eu Sim, preciso sim, focar tudo agora neste ser que nasceu, né? isso. Neste momento. Então, tem um Uhum. pouco disso também. Como é que você vê essa questão? É mais ou menos assim que acontece? O que você vê no seu dia a Sim. dia? Tem essa questão também, e aí eu tenho duas boas notícias, né? Quer dizer, eu acho boa, né? Talvez as pessoas não achem boa. A primeira boa notícia é que a partir do momento que a gente se torna adulto, seja homem, mulher, mãe, adulto, se você é adulto, você já tem culpas para carregar, né? Por quê? Porque nós erramos. A todo momento a gente erra. Então, se a gente erra, necessariamente a gente começa a ter culpas, né? Em vários sentidos, em várias relações, em vários âmbitos, né? Somos adultos, nós precisamos nos jogar na vida para realizar coisas, né? Assim, várias situações em várias áreas. E a partir do momento que a gente faz isso, a gente erra, né? Então, quando na psicologia traz essa questão de a mãe é culpada, na verdade, mãe e pai são dois seres humanos comuns e por isso imperfeitos e por isso vão se equivocar e necessariamente vão errar. E como a criança, é inocente, não tem capacidade emocional, maturidade para lidar com as situações, nós somos os responsáveis, né? Então é por isso que pai e mãe têm culpa, né? E assim, mas isso é o normal, tá tudo bem, né? Não tem A como fugir questão, disso. não tem como fugir. Eu acho que a grande briga das pessoas é porque elas querem, é isso que eu falei já, assim, elas querem fugir do inevitável, né? Então, assim, não, eu quero ser inocente pro resto da vida. Então, as pessoas crescem, saem da infância, crescem e querem ser inocentes. Isso não é possível, né? Se você cresceu, se você atingiu aí a adultez, você necessariamente vai ter que se responsabilizar por muitas coisas. E é verdade que existem muitos pais e mães que não querem, né? Assim, querem ficar na inocência. Quanto mais eu quero ficar na inocência, mais eu quero me encher de informação para não ter culpa de nada, mas eu quero seguir aquilo que eu acredito que é muito correto, né? Porque eu não quero ter culpa de nada. E, enfim, não tem como, né? Não tem como. Aí é uma guerra infinita, né? Por isso que diz, né, que nós somos os nossos melhores amigos e os grandes vilões ao mesmo tempo da nossa vida, né? Porque a gente É o fica anjinho nessa e o diabinho ali, né? O tempo todo é, ali. anjinho de Abil. E você trouxe outra coisa, né, Raquel, da questão do nasceu a criança, né? E ela é o ser mais importante, né? Então eu preciso me dedicar, tá. Olha só, vamos lá. Se antes da criança nascer, eu e o pai, nós éramos o casal, não é isso? Então, nós nos conhecemos, nós nos apaixonamos, nós namoramos, nós nos relacionamos. Estou falando que na maioria das vezes acontece como você acabou de falar. Tem muitas histórias, né? Tem o filho que chega de uma noite, tem o filho que chega adotado, tem muitas situações, tá? Mas eu estou falando da mais tradicional, a que mais acontece, enfim. Né? Então, o que é que ocorre? Nesse casal, né? E aí chega a criança, por que que essa criança se torna, olha só, a prioridade e eu vou matar o casamento em detrimento da criança se a criança veio dessa relação? Olha que falta de lógica, né? Assim, não tem lógica. Então, se a relação foi que proporcionou aquela vida, por que que eu vou deixar a relação para trás, né? É óbvio que uma criança que chega, que precisa de cuidados básicos, precisa de afeto, precisa de atenção, precisa de cuidados, higiene, tudo mais, né? É óbvio que ela vai ganhar um lugar de destaque, mas isso é temporário e isso pode ser feito com a relação, né, ativa, com a relação do casal ativa. Isso pode ser feito, não precisa excluir um para ter o outro, né? E vamos pensar um pouquinho mais na frente. Já que eu sou tão cuidadosa e já que eu quero tanto que meu filho tenha um lar maravilhoso, aí é que faz mais sentido ainda eu cuidar desse casamento, porque filho nenhum quer ver pais separados. Não é verdade? Né? Então, todos os filhos querem os pais juntos. É claro que
existem separações que precisam acontecer, tá? Eu não tô falando disso, tá? Eu tô falando, focando nessa pergunta específica. Então, os filhos não querem isso? Então, mais um motivo, né, para que esse casamento fique em primeiro lugar e não em segundo, terceiro, quarto, quinto ou excluído completamente. Então, a gente cuida da relação e tenha certeza que os filhos ficam felicíssimos. Inclusive, a maioria dos problemas que um bebê tem diz respeito da relação do casal, né? Então, quando um bebê, né, ele tem, enfim, algum tipo de sintoma emocional, né? Que pode ser muitos aí, mas sei lá, vamos colocar aqui. Irritabilidade, um choro, né? Uma falta de sono, falta de apetite, que pode acontecer, gente. Exatamente. Exatamente. Qualquer Por questões da desses. energia, né, da casa, muita briga, muita discussão, muita ausência também, né? Muita. É isso Exato, aí. exatamente. Nossos filhos, desde bebê, eles sentem o casal, né? Eles sentem os pais e eles vão sempre funcionar como algo ali para espelhar o que está acontecendo na família, né? Então, mais um motivo para cuidar desse casamento, né? Para cuidar dessa relação. E os homens, eles reclamam muito. Às vezes até brincando, quando vai o pai junto. Sim, Aí nas você sente algum consultas. comentário assim, né? Um comentário brincando. E aí eles sempre dão aquela alfinetada assim, né? Tipo, fui colocado para escanteio mesmo. Sim, Né? Eu ajudo, chego junto, que hoje em dia os homens têm mais esse perfil, né? Que na nossa época, quando a gente era bebê, nossos pais não tinham tanto esse perfil. Hoje em dia os homens são bem mais participativos, né? Chega junto sim, mesmo ali. Mas na sim, coisa mecânica de ajudar com o bebê, né? A sim, sim, parte, né? Vou ajudar com o bebê, que não deixa de sim, ser um ato de amor, de amorosidade, de companheirismo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas não pode ser só sim, sim. isso, Isso, né? claro, E às não. vezes a mulher também só quer isso. Tipo, eu só quero que me ajude, porque tudo é o menino. Tudo foca é todo no menino. Sim, Assim, me ajude, acabou. Não quero nem mais ver você. Bote o menino para dormir e vá também junto, que eu não que quero, tá né? Eu ótimo. não quero nem te ver junto. A gente É, sabe que tem uma questão hormonal, sim, no sim, puerpério, existe, uhum, não deve ser negligenciada. Né? claro, A natureza fez assim, justamente para nos primeiros dias, isso isso, antropologicamente falando, a gente, né, estuda e vê que essa combinação de hormônio é justamente para a mulher realmente ficar focada focar naquela nisso. cria, né, naquele ser, naqueles primeiros mês, um mês e meio, mas é só alívio, gente. É como a Olga falou, é temporário. É Não temporário, estenda o exatamente. puerpério ad eterno, Isso, porque é só naquele primeiro mês, naquele primeiro mês e meio. Então a gente tem que ter um insight, né? E como é que a gente pode como perceber é que isso? Ou consegue, ao né? contrário, como é que a gente consegue? Elas perguntam muito assim também, como é que eu consigo perceber que eu estou muito mal? Estou muito Sim, mal, estou num sim, caminho que eu não estou conseguindo resolver, ou que eu estou no automático, no piloto automático e não estou conseguindo sair disso. Como é que a mulher pode se olhar ou pedir ajuda? Como é que funciona esse processo de autoconhecimento, autoajuda, pedir ajuda? Me diga aí. ótimo. Tá. Inclusive, eu quero até chamar a atenção que eu vou falar aqui algumas coisas baseados em exemplos gerais, né? Mas, e claro, eu estou sempre focando na maioria, né? Assim, o que é que eu escuto mais, o que é que eu vejo mais. Mas, assim, eu estou vendo que eu não consigo ler tudo, mas eu estou vendo que tem pessoas, né, falando. Perguntem, porque em algum determinado momento a gente fala de uma situação Com específica, né? Que certeza. é o que alguém está Esse trazendo. espaço aqui é para todo mundo, para todas nós É. aqui. Ou dá seu Então, relato, ou diga assim, eu fiz assim, eu fiz assado, deu certo, deu ou errado, alguma comigo coisa. acontece dessa É forma, né? Me explica o isso. que será isso aqui, porque às vezes, né, eu tô falando de uma coisa que não é a realidade de quem tá aí assistindo. Então, tem muitas coisas, né, assim, nessa resposta que eu vou dar, tem muitas coisas, né? Eu não conseguiria dar uma resposta tão aprofundada, mas eu vou tentar trazer o que eu vejo mais, que tem uma coisa que esse pedir ajuda que você colocou. Então, por exemplo, existe uma dificuldade que eu percebo nas mulheres. Olha lá, gente, pelo amor de Deus, estou falando de maioria. Nas mulheres, quando tem o filho,
que elas, exatamente por quererem ser mães maravilhosas, perfeitas, né? Elas acabam não permitindo, e é de uma forma muito sutil, que o homem ajude. É incrível isso, porque elas acreditam que não. Elas chegam na sessão dizendo que estão querendo essa ajuda, mas elas não notam que elas próprias estão excluindo a ajuda. Vou tentar dar alguns exemplos, né? Então, por exemplo, ai, meu marido não ajuda com a criança, blá, 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 blá. Já pediu para ele trocar fralda, um exemplo. Já, mas ele não troca direito, o menino fica todo sujo. Pronto, acabou. Então, assim, olha só, como é que você vai pedir ajuda que não era uma ajuda, né? Ali, na verdade, é um bebê, é A o filho divisão dos de dois. tarefas, né, no caso. Exatamente. Então, é divisão de tarefas. Mas, às vezes, a mulher, ela centraliza e acredita que só ela faz bem. E aí, ela não permite que outras pessoas entrem no circuito, né? Então, não quero depender da minha mãe, não quero depender da minha sogra, eu não quero que minha sogra se meta, ou meu marido, eu falo com ele, mas ele faz errado, ele não faz como eu faço, e ninguém vai fazer como você faz, porque cada um faz de um jeito, né? Agora, sabe o que é maravilhoso? Quando elas resolvem abrir mão dessa centralização, e que às vezes elas se surpreendem com funções, tarefas que às vezes os maridos fazem melhor do que elas. Então, né? Então o que eu percebo é que às vezes elas não querem passar por essa experiência, né? Assim, eu não posso deixar que o outro faça, não é só porque ele vai fazer ruim, não. Às vezes ele vai fazer melhor e eu não quero perder esse posto. Só que isso é muito inconsciente, né? Então, assim, elas ficam na crítica, na briga e na queixa, mas aí não permite que o homem faça da forma dele. Então, a forma dele botar para dormir, a forma dele botar para comer, a forma dele botar para rotar, seja lá o que for, a forma dele trocar fralda, né? Mas é a forma dele. Se você não permite que ele faça da forma dele, você não vai ter descanso. Aí realmente vai ser só você, né? Ou se você não amplia esse circuito, se o casal não amplia o circuito, que às vezes eu vejo isso em alguns casais também, não, nós temos que fazer tudo. E aí não amplia, né? E aí fica realmente difícil, porque aí não pode contar com mais nenhum familiar, né? Ou não pode contar com... Ninguém é suficientemente bom para ficar com aquele bebê, para eu sair 2 horinhas ali com o meu marido e Isso. tomar uma e comer. Ninguém é bom nem confiável, É, né? Para eu dormir mais um pouquinho, isso. né? Para poder eu tirar uma noite de sono melhor. E assim, isso vai interferir na sua relação com a criança também, né? Porque algumas mães chegam a um grau de estresse tão grande que às vezes interfere inclusive na relação com o bebê, né? Então, é preciso que cada um se cuide, que tenha um espaço para o autocuidado. Eu gosto sempre de falar assim para as mães, quando os filhos crescem um pouquinho mais, né? Eu falo sempre assim, olha, se você se cuida, você está ensinando ao seu filho como é importante se cuidar, né? Se você abre mão de estar com a criança porque é muito importante seu trabalho, ou porque você quer estar com suas amigas, ou porque você quer estar apenas sozinha com o seu marido, isso também é uma forma de você dizer para seu filho, meu filho, você tem direito a todas essas áreas, né? Você tem direito a viver tudo isso, né? Então, eu gosto de dar esse exemplo para tentar fazer com que a pessoa, né, se volte para ela, né? Se retorne a ela, porque é realmente um processo de simbiose, como você disse. Existe essa questão hormonal, né, biológica, exatamente porque o filho está ali, né, simbiótico ali no corpo da mãe. Então, essa saída, né, ficou ali 9 meses e é muito intenso. Então, essa saída e ainda vai para a amamentação, não deixa de continuar uma certa simbiose. Então, todo esse processo é aos poucos mesmo, é devagar. Mas aí você disse, né, e qual é o sinal, né? Como fazer para ela perceber que tem um limite nisso aí, né? Que talvez já está na hora de pedir ajuda. Na verdade, eu acredito que a maioria sinta, mas ela não se escuta, ela não obedece aos sinais, né? Então, assim, nosso corpo dá sinais de que algo vai mal, né? Nossa capacidade mental, emocional dá sinais, mas muitas vezes a gente não escuta esses sinais, né? Porque existem todas essas crenças que a gente comentou, essas exigências que fazem com que a gente, não, eu aguento mais um pouquinho, né?
eu fico aqui mais um pouquinho, né? Ou toda essa relação, como você trouxe lá com os pais, né? Como é que foi essa relação com os pais, com a mãe, que aí não, eu fico mais um pouquinho. E aí esse fico mais um pouquinho, aí é que começa a ir para um quadro, né? Que pode gerar complicações ainda Você maiores. vai até o seu limite, né? Você acaba não ouvindo e quando você vê, de repente você já está numa depressão pós-parto, ou você está numa psicose pós-parto, você já está num nível de... Já passou do limite, passou, né? Já passou do limite, As exatamente. pessoas Então, têm esse costume de só pedir ajuda quando está totalmente desestruturada, assim, que até outra pessoa chega e fala. Então, essa coisa de não perceber os detalhes, às os vezes, sinais, os né? sinais, né? Os sinais sutis, Sinais mas sutis. que se existe, né, já é algo para você, peraí, eu preciso olhar para isso aqui. Então, assim, por exemplo, a própria psicoterapia, né? O que é psicoterapia? É um espaço o nome diz, né? Autoconhecimento. Então, é um momento em que você vai estar ali falando de você para o outro, e vai ter um outro que é um profissional especializado que vai ter uma escuta diferenciada para fazer com que sua visão fique ampliada e você possa olhar para coisas que você não consegue olhar só. Então, deu esse sinalzinho, por que eu não posso, nesse momento, parar um pouquinho? Por que eu não posso pedir uma ajuda? Por que eu não posso fazer uma sessão, né? Por que eu não consigo que alguém fique com meu filho durante 50 minutos, que é o tempo de uma sessão psicoterapêutica, né? Para eu ter um espaço para mim, né? Então, é possível, né, pedir ajuda em todos os sentidos. É possível pedir ajuda para os familiares, é possível pedir ajuda de um profissional. Agora que as pessoas se abriram para o universo online, né, que antes tinha um certo preconceito, né, eu já atendia online, mas tinha muita gente com preconceito. Então, ainda tem essa possibilidade de você estar em casa e poder ter uma consulta, né, para que você possa olhar um pouquinho mais, né, conseguir passar por essa fase de uma forma melhor, mais leve, né? Então eu acredito que... E também pequenos detalhes, Olga. Pequenos detalhes no sentido até de autocuidado mesmo, né? Aquela coisa da gente ver muitos memes de maternidade sempre mostram a mulher descabelada. Num processo, descabelada, de pijama o dia todo, sabe? Mal cuidada. Gente, não precisa ser assim, não, né? Porque assim, não é que você vai... Não tô dizendo que a gente é blogueirinha que vai fazer igual esse povo que pariu num dia, no outro tá chapado. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando de cuidados básicos. Básicos, de higiene, que às vezes a gente deixa. Lavar um cabelo, dar uma escova em casa, gente. Tô falando nem de ir pro salão. Né? Botar um batom em casa, se arrumar, botar uma roupinha melhor. Isso já dá você se cuidar, né? Fazer a unha. Não quero chamar ninguém aqui. Corta a unha, lixa, passa uma base. Gente, a gente não fica bem quando a gente faz uma besteirinha. Bota uma máscara caseira no rosto. De mel com não sei o que tem, cara. Coisas pequenas, né? Momentos, às vezes em 20 minutos, você toma um banho mais relaxante, uma coisa. Pequenos prazeres, pequenos cuidados diários. Isso. Eu acho que mantém a nossa mente, né? Um pouco mais para a normalidade. Isso. Ah, não, eu quero chamar, então chama alguém, chama manicure em casa. Não pode sair que tá amamentando. Chama alguém fazer um cabelo, gente. Chama alguém fazer uma unha, né? Compra alguma coisa na internet para você, né? Isso. Às vezes faz uma comida que você gosta. Quer ver Quer ver algo? Que a gente faz e que alegra a gente tanto. Não, quer ver algo, Raquel, que eu lembrei agora que você falando? Duas coisas que eu lembrei. Uma, né, como a gente está falando da questão do casamento e da mãe, nesse momento, por exemplo, do autocuidado, tanto pode ser, né, da mulher com ela própria, mas pode ser também do marido com ela, né? Então, assim, ela pode pedir, né, pronto, o bebê tirou um cochilo, né? Você tá ali com aquela câmerazinha monitorando, então, amor, vamos tomar banho juntos, né? E assim, você que lava meu cabelo hoje, né? Ou você que vai me dar banho hoje. Aí já é um momento mais íntimo entre vocês, né? E que ele tá cuidando de você. Pede né? E uma por que massagem não? no pé. Pede uma massagem, exatamente. Gente, não precisa ser só sexo, não, porque fica parecendo que o negócio é a obrigação de ter a relação sexual. Isso. Relação sexual é muito mais do que o ato sexual. Né? Exatamente. Então, você tá morta, cansada, relação sexual não é penetração. Não precisa transar
procurar não, minha apenas. gente. Não é isso que a gente está falando. Exatamente. É manter esse vínculo, né? Sensual, não necessariamente Isso, sexual neste momento, isso, inicial pelo menos, né? Disso isso. aí que a Olga falou, a gente ia lavar um cabelo, ia fazer uma massagem no pé. Eu disse, poxa, amor, eu tô super cansada, mas vem aqui fazer um carinho. Essa manutenção, né? De você do pele a pele, de você estar. Às vezes o marido sabe cozinhar. Você faz aquela comida que eu gosto tanto, não sei o quê. Faz uma coisa pra gente, a gente come aqui, pede alguma coisa, ou come aqui, enquanto o bebê tá dormindo. Vamos assistir um filme, vamos assistir uma série, fica ali Isso. juntinho, no sofá. É disso que a gente tá falando. Eu acho que é disso que a gente tá. Isso mesmo, exatamente, exatamente. É isso aí. Eu lembrei disso, né? Que assim, você completou minha fala, porque as pessoas às vezes pensam no sexo apenas a penetração, né? E o sexo não é isso. Isso é uma parte do sexo. Inclusive, até para chegar do sexo, é gostoso que tenha uma história, né? Ali durante o dia, uma troca, né? Para que aquilo aconteça. E outra coisa, gente, ainda, claro que a gente, como a Raquel disse, né, está existindo uma grande mudança cultural, né? Os homens estão muito mais participativos, como a Raquel falou desde o início, então está existindo uma mudança cultural. Mas ainda temos uma geração de mulheres e homens que mulheres foram criadas e educadas para cuidar de criança, né? E os homens não. Então, por que não podemos elogiar uma troca de fralda que não fica tão maravilhosa, né? Ai, amor, eu te amo ainda mais quando eu vejo você cuidando de É um nosso reforço filho, positivo, né? minha gente, que a gente tem que Quando dar. você tenta fazer isso, ai, que maravilha, amor, você é maravilhoso, e beijinho, beijinho, beijinho. O homem ama ser elogiado também, né? Que eu vejo que é uma dificuldade às vezes. A mulher quer receber os elogios, os carinhos, mas ela não faz isso com o homem, né? Então, assim, essa troca que faz com que o dia fique mais prazeroso, né? E Ó, uma tem até outra coisa, um diga. comentário aqui, ó, a Maíra falando. A chatice que são sempre as mulheres que têm que estar direcionando. A gente quer que eles façam. Mas homem não funciona assim, gente. Não adianta. De que eles vão tomar iniciativa. Homem não é assim. A gente tem que fazer mesmo. Isso aí não tem jeito, né? De Isso aí direcionar? Não é isso, é. Maíra. Isso Existem não as é muito. exceções, né? Como a gente estava falando aqui. Existem as exceções, porque existe uma questão cultural, né? E existe um padrão que está sendo mudado. Então, por exemplo, os homens que estão sendo criados agora, por exemplo, né? Os futuros homens, com certeza não serão assim, né? Porque já tem aí uma grande maioria de mulheres, né, que estão cuidando, criando os seus filhos diferentes. Mas eu ainda conheço muitas mães da nossa geração aqui que não deixam o filho usar rosa, que não deixam o filho brincar de boneca, né? Que não deixam o filho ter brinquedos de De panelinha, menina, de cozinha, de né? coisa. Porque diz que o brinquedo é de menina. Então, assim, como é que a gente quer homens, né, mais cuidadosos se a gente também não oferece isso para os filhos, né? Então, inclusive, eu estava conversando com uma amiga, viu, Raquel? Uma amiga que é psicóloga também e também é mãe. E ela estava dizendo, eu estou preocupada com meus filhos. Aí eu cheguei e fiz, como assim? Eu não estou achando personagens infantis que empoderem os homens, né? Porque começou a existir tanto desenho empoderando as mulheres, né? Que ela ficou assim, meu Deus, qual é a referência que eu tenho de um homem empoderado, né? Porque Tem que agora pegar o as da mulheres... nossa época lá, He-Man. Não é, porque tipo, é Frozen, é Mulan, é não sei o que, e papapai, nananana, e ela procurando ali, eu achei fantástico isso, né? Eu falei, gente, olha a mudança, né? Que tá acontecendo, que agora ela tá desesperada que não acha referência. Enfim, então, mas ainda falando daquela resposta que só tem mais uma coisa que eu queria trazer, que é a necessidade da mulher também estar só, né? Então, assim, essa simbiose que eu comentei, né? É tão grande esse primeiro momento que às vezes a mulher ela quer muito um momento sozinha e ela se culpa por querer esse momento sozinha. Sabe um momento sozinha que você não faz nada? Ou então fica só tagarelando com as amigas, mas não tem nada, é só você sozinha e não tem mais. Inclusive também tem muitos memes, né? Da mãe indo no banheiro, não tem isso? E com o filho balançando, né? Aí vai a pergunta, precisa, né? Precisa chegar, né, nesse nível, né?
Vamos mudar, é isso mesmo. Assim, a gente Tirar a culpa, porque precisa. às vezes a mãe tem até possibilidade de ter esse momento Sim, sozinha. Eu sim. acredito nisso, gente. Se você for ver a dinâmica da casa da pessoa, você acha ali momentos em que a pessoa pode ficar só, mas Pode. ela não fica. Não fica. Porque a culpa não Exatamente. deixa. Não deixa. Exatamente. Você não sabe nem o que fazer com esse momento só. Eu me lembro que, Isso. assim, assim, eu até me considero assim, uma pessoa terapeutizada, com a cabeça Uhum. boa. Então, assim, quando eu tinha a Hannah, quando ela estava na Peixinho Feliz, que é a escola onde as nossas filhas se conheceram, ela Sim. ficava no integral e eu tinha um turno da semana que eu tinha folga, era minha Sim. folga. E Uhum. aí várias pessoas comentavam assim, que sabiam disso. Ai, que bom, Raquel, que aí você pega a Hannah mais cedo, né? E fica com ela a tarde toda. E eu, Não é o meu momento. só que hashtag, só que não. É a hora que Exato. eu vou dormir, eu vou no salão, eu vou fazer um treino mais longo que eu não consigo durante a semana. Eu vou fazer nada, eu vou assistir minha série do Netflix e no finalzinho do dia, no último horário possível, eu vou buscar ela. E aí as pessoas às Exato. vezes ficavam chocadas Sim. com este comentário. Eu tipo, gente, eu tenho que estar bem. E aí quando eu pegava ela, eu tava super feliz, arrumada, Isso. cheirosa, descansada, brincava, me programava pro fim de semana fazer várias coisas legais, levar para as festinhas, né, Olga, que tinha toda hora Isso. tinha um aniversário e a gente vai numa boa e a gente brinca e a gente se diverte, porque eu preciso também do meu momento. Então eu me lembro Sim. da cara das pessoas, eu fazia questão de falar mesmo para poder chocar. Toda Pra vez que alguém ver se perguntava, refletia, né? fica com o Ronald? Não, É, gata, eu vou dormir, amor. Eu exatamente. vou cortar meu cabelo, Nossos fazer minha filhos, eles unha. precisam de qualidade, né, no encontro. Eles precisam de qualidade no encontro com a gente. Então, também não adianta a gente estar ali disponível para eles e não estar, né? Então, assim, eu tô aqui, mas eu tô no celular. Eu tô aqui, mas eu tô cozinhando. Eu tô aqui, mas eu tô, enfim, cuidando da casa, né? Eu tô aqui, mas eu tô numa reunião de trabalho online, ou seja lá o que for. Então, é preciso que... Isso, inclusive, é até muito pior, né? Se você está e não está. Porque a criança te vê fisicamente e emocionalmente você não tá ali, né? Então, Aí assim, ela te aquilo... cobra. Aí ela te cobra. Exato. Aí ela Quando fica ela achando não que te não é bom vê, que você ficar com tá fazendo outra ela. coisa, né? Que você já Exato. determinou, eu vou para tal, vou pro salão fazer minha unha. Ela pode até se Isso. chatear naquele momento que você falou que ia sair pro salão, mas 5 minutos você virou as costas, ela já tá fazendo outra coisa, não tá nem lembrando que você tá no salão. Não é Isso. assim. Agora você Isso. tá ali pensando, pô, minha unha tá acabada, gente. Tem séculos. Ai, que ódio. Aí que já começa a ficar naquela vibe, né? E a Isso. E criança, tipo, desconta vamos às brincar, vezes na mamãe? Ah, não criança. vou, não, que minha unha tá toda coisa, já não vou. Então, É. o negócio não funciona dessa forma. Não Exato, exato. adianta. Tem algo que a gente aprende quando a gente viaja de avião, né? Que diz que, Adoro. né, que se acontecer algo, máscaras de oxigênio vão cair, aí primeiro você coloca em você e depois na criança, né? Eu dou muito esse exemplo para, por Também. exemplo, a hora da comida, né? Então tem mães que vai dar comida para a criança com fome, aí fica, come menino! Mas porque ela tá morrendo de fome, não aguenta mais, tá perdendo a paciência. Gente, come primeiro. Aí você vai estar, né, satisfeita, tranquila, já tá alimentada. Aí você vai dar comida pro seu filho. Você vai ter muito mais paciência, disposição, alegria, felicidade. A Então, gente tem que ter. primeiro, né, a gente, depois os É se cuidados com a libertar da criança. culpa mesmo. É aquela coisa de você ter certeza que você está fazendo o correto, né? E que é Isso. certo. Você não está egoísta, você não está fazendo isso porque você não gosta do seu filho. Ah, porque você é uma péssima mãe, porque você comeu antes de dar comida para o seu filho. Gente, os filhos da gente vivem numa bolha de Isso. felicidade. Que se que você parar para pensar, né? A bolinha lá, a bolinha Sim, sim, cor-de-rosa e azulzinha, dizendo de menina e menina, cor-de-rosa e azulzinha. sim. A bolinha toda arrumadinho, cheio de amor, de comidinha na hora, de naninha na hora, de não sei o quezinho. Gente, você acha que é você comer antes que você vai estourar essa bolha? Não vai. A bolha tá ali, ó, perfeita. Nada que você fizer vai estourar essa bolinha. Então dá numa boa pra gente fazer. E quando a gente começa a fazer isso, a gente desperta para o outro também.
Você desperta Isso. para as amigas, você desperta para o seu relacionamento amoroso, você tá Isso. mais, né, bonita, se sentindo melhor, você até, né, até ou seu marido, seu companheiro, poxa, você fez alguma coisa diferente no cabelo, né, tá mais assim, arrumada, vamos fazer alguma coisa. Tem a coisa também de manter, né, a questão mesmo, né, do namoro, daquela coisa, né, de ter um... Aí a seguidora falou, não, mas a gente sempre tem que estar fazendo, a gente sempre... Mas a gente tem coisa que compete a gente mesmo. Se a gente quer que a coisa funcione, não dá para ficar esperando o outro. Como a Olga falou, muita mulher não quer ajuda porque espera que o marido espontaneamente... Cara, o cara não sabe que, sei lá, a mulher ela é mais sensorial, a gente pega no ar as coisas. O homem é muito, muito verbal. Ou você fala, ou o cara tá viajando ali assistindo o jornal dele. Ele não tá ajudando porque ele não quer ajudar, não. Ele tá ajudando simplesmente porque ninguém pediu. Homem E não é tirando a Então, responsabilidade, sim, e não é tirando a responsabilidade do homem, não. Tem uma coisa que eu gosto muito de falar, que é o seguinte. Em qualquer situação na nossa vida, quando a gente tem um problema, né? Se a gente fica focado no que o outro poderia fazer, a gente vira vítima da situação e vítima não faz nada. Vítima fica esperando ser salva, né? Por alguém, não é assim? A vítima fica esperando o herói chegar e salvar. Então eu digo o seguinte, não é que os homens não tenham responsabilidade nesse cenário que a gente está colocando. Claro que eles têm. Mas nós também temos. E é muito melhor a gente olhar para a nossa e fazer algo do que olhar para deles e não fazer nada, né? Porque aí eu fico na vítima. Então, se eu quero ser protagonista da minha vida, se eu quero que minha vida mude, eu vou olhar para o meu 50% de responsabilidade e vou mandar ver, né? E aí eu mudo a situação. Porque aí eu não tô na vítima, eu tô na responsabilidade, que é natural. É aquela velha história da psicologia. Você só controla você. Você não controla o outro. Você não controla o pensamento nem a ação do outro. Você controla o seu pensamento, a sua ação. Então, a partir daí, você vai interagir com o outro. Né? Isso é muito não trabalhamos com bola de cristal, né? Não trabalhamos com bola de cristal. Vamos falar. Mulher adora bola de cristal. Adora, exatamente. Gente, quebra esta merda agora. Exatamente. Não serve pra nada, só serve pra criar caraminhola na cabeça da gente e não serve pra nada, né? Ou você entende o que você quer, e como o Olga falou, você protagoniza o negócio, né? E se relaciona a partir disso, ou você vai sempre esperar, sei lá o que o outro vai achar, vai fazer, vai pensar, Você não tem controle sobre isso. E é muito angustiante, porque você quer um negócio e você... Tá parecendo que você tem que ter igual a Harry Potter, você tem que ter um negócio mágico assim pra poder que a pessoa... O outro fazer alguma coisa, né? Tudo e tem que ser exatamente, né? Porque mulher pós-parida, assim, se você não falar as palavras exatamente do jeito que a gente quer, o negócio já não vai, não funciona. Serve. Não dá, gente. Não tem como aqui, Fred falando. Já tive inúmeras conversas com minha esposa. Ó, tem um marido sobre aqui. isso. Ai, que coisa boa. Seja bem-vindo, Fred. Tem o diálogo também, né? Outra coisa básica aí da psicologia. Diálogo. Tem que ter. Não tem como. Mas é isso. Como a gente não sabe o que o outro está pensando, a gente não tem bola de cristal. E só a gente sabe o que a gente está passando e sentindo, né? Então, para que aquela relação mude, eu preciso falar, né? E não é falar o que eu gostaria que o outro fizesse, mas falar como eu estou, né? Falar como eu me sinto com aquilo que aconteceu, né? Então, poxa, amor, olha isso aqui que tá acontecendo, eu não fico bem, né? Eu fico triste, isso não me deixa no bom lugar e por aí vai, né? Então, é importante que a gente se coloque, é importante que a gente fale, né? Não tem como. Isso já fazendo um gancho aqui, já que entraram homens aqui, é bom também pra gente falar na perspectiva deles. O que a gente pode fazer, tanto o homem quanto a mulher, para ajudar, então, essa mãe, ajudar essa nova mãe, essa nova família, né, que se estruturou aí, tanto no seu lado de relacionamento amoroso, como no lado da família mesmo, desse novo núcleo familiar.
qual papel você acha? Assim, o que o homem pode fazer? O que a mulher pode fazer? É o Fred falando aqui. Foi muito difícil porque as dificuldades dos primeiros meses são enormes. Mas está Sim. começando a surtir efeito. Então, o que a gente pode fazer para chegar nesse equilíbrio? Dicas mesmo. O que a gente pode fazer? Tanto o homem quanto a mulher. Ótimo. Então, olha só. Primeiro lugar, né? A gente está falando da questão do casamento, da relação. Eu gosto sempre de lembrar que, para que um homem e uma mulher seja um casal, ou para, como você disse, mulher com mulher, homem com homem, para ser casal, o que é que faz com que eu escolha alguém para ser o meu casal? É o sexo. Porque eu não transo com meus primos, eu não transo com meus amigos, eu não. A E por aí diferença de vai. uma relação, né, afetiva, amorosa é essa, né? Exatamente. É amizade com sexo, digamos assim. Amizade mais Exato. sexo igual a relação amorosa. Perfeito. Exatamente, não é? Então, assim, e isso, às vezes, as pessoas, né, quando a gente está falando, voltando àquela fala da gente, né, lembrando que o sexo é muito mais amplo do que penetração, a gente não está falando disso, a gente está falando de algo muito maior, mais amplo. Então, assim, a sexualidade do casal. Então, o que liga, né, essas polaridades é a atração, é a química, é a libido, né? Então, é esse envolvimento sexual. Então, se eu não priorizo essa relação, né, entre eu e o meu marido, o que é que vai acontecer com essa relação? Ela vai se tornar outra relação, né? Vai ser uma relação completamente diferente. Vão virar amigos, vai virar um amor fraterno, né? E não é isso que a gente quer, né? Estou partindo do pressuposto que as pessoas querem continuar com aquela relação, não é? Então, eu acho que o primeiro lugar é a gente lembrar disso, né? Então, primeiro, eu sou uma mulher, né? Então, antes de ser mãe, eu sou uma mulher. Antes de ser mãe, eu tenho desejo sexual, eu quero ser vista, eu quero ser desejada, eu quero também desejar o outro, eu também quero o outro, né? E é isso que liga os dois ali. Chegou o filho, e aí foi exatamente o que Fred trouxe ali. Nos primeiros momentos, é claro que vai existir uma dificuldade, né? Então, assim, é um ser novo que chega naquela família, naquela casa, são muitas mudanças. Então, esse homem se torna pai, essa mulher se torna mãe, esse casal vai se relacionar, não é mais só eu e ele, vai ser eu, ele e o filho. Então, claro que tem muitas mudanças, e Há tem umas essa relações, mulher. às vezes, de ciúme, né? Há uma coisa meio de Édipo ali, às vezes. Há umas coisas assim, né? Tem umas coisas na psicologia bem interessantes sobre a relação do filho com a mãe, da filha com... Tem um negocinho ali Tem. nesse meio. E tem uma questão importantíssima, Raquel, que você trouxe, que eu ia falar agora, né? Que muita gente pergunta o que é que acontece com a libido, o que é que acontece com a libido. Tem coisas que acontecem antes da chegada do filho, mas que com a chegada do filho isso pode dar uma mudança drástica, que é homem e mulher que já não se relacionava como homem e mulher, né? Então, assim, existem casais que a mulher é mãe do marido ou o marido é pai da mulher. Então, com a chegada de um filho, acabou o casamento. Porque se eu sou mãe do marido, né, no caso do meu marido, e chega um filho, significa que eu vou ter 2 filhos. E significa que eles serão irmãos. É claro que eles vão sentir, é claro que ele vai sentir ciúme, né? Então, assim, se esse homem estiver no lugar de homem mesmo e de pai daquela criança, ele não vai sentir ciúme do filho, de jeito e hipótese alguma. Mas se tiver ciúme no meio, ou da mulher ou do homem, tenha certeza que esses papéis de vocês estão equivocados, né? E aí acabou o casamento, porque eu já tinha uma questão ali de função. E eu não vou, mãe não se relaciona sexualmente com o filho, né? E aí a libido vai por água abaixo. Então, o que eu vejo mais acontecer é a libido sumir, porque agora essa mãe tem 2 filhos. E aí ela realmente não vai querer ter relação sexual com esse homem, entende? Agora, se esse homem toma a postura de homem e de pai, né? Ele não vai sentir ciúme desse filho e a relação sexual continua. Né? A mesma coisa em relação às mulheres. E pode até a mulher admirar mais ele, né? Por conta dessa... Pode, inclusive, aumentar a libido, né? Pode, inclusive, aumentar a libido. Ela pode ter muito mais vontade de estar com esse homem. Pode melhorar o casamento. Sim. Né? Se ele souber, mas aí as mulheres falando, porque a gente
só conduz, e se eles souberem conduzir também, no sentido que a gente falou antes, vamos fazer alguma coisa juntos, né? Eu tô aqui Isso, para dividir as tarefas pesadas do dia a dia com o bebê, mas eu também tô isso. aqui para fazer uma massagem no pé, para lavar seu cabelo hoje, para comprar uma roupa nova para você, para trazer Sim, um sim. chocolate, uma coisa que você goste Se da tiver dois rua. filhos, por exemplo, né? Então você fica com a mais velha, leva para a escola, faz as coisas que precisam fazer, que eu dou conta aqui do menorzinho que acabou de chegar, né? Então tem que ter, é um time, né? É uma sociedade, né? Se eu monto uma empresa com a pessoa, ali é praticamente um casamento também. Então eu tenho que dividir as tarefas, é a mesma coisa da casa, do lar, né? Tô eu e você e aqui está o nosso projeto, né? Que é o E nosso não filho, pode vamos esquecer de cuidar dividir os juntos. lucros, né? Porque Isso. O ônus e o bônus o ônus da e o bônus, situação. O gente. E ônus às e o vezes são bônus. coisas, como a gente falou aqui, são coisas simples. São coisas que às vezes não requerem nem dinheiro, né? É um banho, Sim, é uma exatamente. comida feita em casa. Ah, não, hoje você vai fazer nada. Você vai fazer a comida, eu vou pedir iFood se você não cozinha. Eu vou lavar a louça, vou fazer tudo. Você vai Você sentar, amamenta, eu boto pra rotar, né? Desde que você eu dou vai, ó, banho. tudo, e você vai Isso, relaxar. Você quer fazer o quê? Assistir um filme que você escolher, de amorzinho, de coisinha que o homem não gosta de assistir, você vai assistir esse romance que você quer. E eu vou ficar do seu lado, exatamente. a pipoquinha. Gente, são coisas tão pequenas. Às vezes a gente fica elocubrando. Ah, às vezes um homem gosta tanto da mulher, tem homens que são tão apaixonados, né, pela esposa, e Sim, depois que ela tem filho, fica mais ainda, que eles acham que elas querem, sei lá. Eu acho que fica imaginando. Tem algo muito isso, muito assim, que grande, né? algo muito louco que a pessoa tem que ir, sabe? Uma viagem para Paris, um negócio assim. Gente, nada Nada disso. disso. Te digo assim, ó. Não, ó, diga aí. É, nada É o disso. básico, é o básico, é o básico. Olha, é coisas simples do dia a dia. É pegar um É, pãozinho quente na padaria, sabe? E é. trazer. São coisas muito pequenas. Ô, Raquel, mas sabe o que é que eu vejo? É que esses conflitos já existiam antes. Só que com a Isso chegada da criança, os conflitos ficam aumentam. mais isso. É, assim, é como se eles, na verdade, é como se Uma eles lente de aumento. ganhassem uma lente de aumento, exatamente. Então, assim, se não divide as tarefas com a chegada das crianças, como é que era antes? Né? Antes do filho, como é que era? Ele dividia e agora não divide? Eu acho difícil isso acontecer, viu? Mas assim, ok, pode acontecer. Mas eu acho difícil. Já deveria acontecer algo antes. E aí, Provavelmente. com a chegada da criança, aquilo ganhou uma amplitude, que foi o que aconteceu na pandemia, por exemplo. Né? Então, na pandemia, não é que não existiu problema na pandemia, já existia. Mas antes dava para dar uma escapadinha, né? Ah, não é o trabalho, é isso, é aquilo, os amigos, o futebol, blá, blá, blá. Mas aí na pandemia não pôde, os dois estão ali o tempo inteiro, aí o problema ficou ali grande, né? Ficou Razão. enorme. É bem isso. E eu brinco com minhas amigas, e quando a gente fala de. A gente ouve caso, deu um golpe da barriga, essa mulher engravidou para segurar o homem. Aí eu falo, gente, se tem uma coisa que faz Que não casamento acabar, é filho. é filho. Eu acho a Exatamente. coisa mais louca do mundo uma pessoa querer segurar alguém com filho, que é a coisa que mais Confio. faz fugir, faz Exato. vazar. Você É. quer E terminar mesmo seu que casamento? segure, Você vai quer ser correr um risco mesmo? segurar. Tenha filho. É. Não, e mesmo que segure, né? Porque, por exemplo, ai meu Deus, eu não queria me separar porque tenho filho. Mas vai ser por pouco tempo e vai ser um caos, Um né? Vai ser um caos. relacionamento, Não tem enfim, sentido. Ó, a baseado em Karine um falando aqui, caos. tomara que um dia eu chegue nessa evolução. Tenho um bebê de 5 meses e até hoje eu fico me procurando em mim mesma. Tá na hora já, né? Tá Diga na aí, ó. hora, O cinco que ela meses, pode já tá na fazer aí hora. pra... Daqui a pouco já começa as papinhas, não é isso? Daqui a Né? pouco Com já se 5 meses, desprende, né? então, exatamente, já está na hora. Então, se procura e não se encontra, né? Em algum momento ela se perdeu dela. Então, existe uma referência, isso já é bom, né? Porque para ela conseguir dizer isso, significa que ela tem um ponto de partida, ela sabe aonde se encontrar, entende? Tipo assim, peraí, eu me perdi de mim, eu sou essa pessoa aqui, cadê? Então ela tem uma referência. Eu acho que dá para começar por aí. Então, que referência foi essa, né? Pegando até como você puxou a questão da série, né?
A Sex Life, aquela, é que eu esqueço o nome, Billie, né? Se não me Billie. engano, Billie. Qual era a referência dela? Ela estava apaixonada pela profissão dela, ela estava super empenhada num grande, eu não lembro agora direto, acho que era uma tese, alguma coisa assim que ela queria, né? Ela era até psicóloga, né? Era psicóloga, inclusive, meu Deus, uma psicóloga que não faz terapia, né? Billie é uma É. psicóloga que não faz terapia, Depois que ela gente. foi lá procurar um aconselhamento lá Não, procurou um psiquiatra que não é É, psicólogo e para ter uma conversa com uma amiga. Não, Billie isso. tá mal, Billie, mas enfim. Voltando, né? Então, Billie, ela tinha uma grande paixão e ela simplesmente abandona. Não se faz isso com a gente. E os filhos não vão nos agradecer por isso. Pelo contrário, você está fazendo com que seu filho entre num processo de dívida com você. Porque ele vai crescer ouvindo essa história. Minha mãe se sacrificou por mim. Aí ele vai ficar numa obrigação com ele mesmo de ter que devolver algo para você e ele não vai conseguir nunca. Então, não faz isso com você nem com os seus filhos, né? Assim, se vocês têm uma paixão, dá para unir as duas coisas, né? Dá para unir a paixão, dá para unir o filho. São muitas tarefas que com ajuda, né, com troca, é possível levar adiante. Aqui, descobri aqui agora, ó, breaking news. O Fred, o Fred e Karine são um casal que estão assistindo juntos. Aí ela que tava Que falando isso, aí ótimo! falou, doutor, eu sempre dividi tudo com minha esposa e tínhamos uma vida matrimonial muito boa antes, né, do bebê. Sim, Mas sim. após a maternidade, ela virou a chave e focou apenas na bebê. Pronto, ela já tá assistindo a live, acho que já é um passozinho aqui, né, para Sim. repensar, né, se vale a pena tanta obstinação. Eu vou te dizer uma verdade aqui, a Olga vai concordar comigo com certeza, e depois ela fala em cima da minha fala. Você não vai ser uma mãe perfeita. Você vai errar um monte. Seu filho vai dizer coisas horríveis a você em algum momento da vida dele, provavelmente na adolescência. E assim, ok. Tá tudo certo. Tudo certo. Tudo maravilhoso. Claro, tá tudo certo. Inclusive, vou dizer mais, viu? Se o filho em algum momento disser pra mãe assim, eu não gosto de você, então significa que você tá no caminho certo, porque você tá dando limite, você não tá deixando ele fazer tudo que ele quer e bem entende, então ó, tá tudo ok. Aí você responde pra ele, não tem problema, filho, eu te amo. E tá tudo Tem beleza, problema. mas você não vai fazer isso aí. Não tem problema. Eu me lembrei até você falando disso. Tem um Diga. psicólogo famosão, né? Que todo mundo deve conhecer, claro, Rossandro, né? Inclíndia, que Sim, eu sim, sigo, sim. amo. E ele fala muito que a mãe dele, ele é paraibano, né? Então aquela mãe Sim. paraibana, nordestina, raiz. Retada. Né? E aí ele conta uma história que ele era adolescente, né? Ela não deixou ele sair, alguma coisa assim que ela proibiu. E ele falou isso pra ela. Eu te odeio, né? Eu te odeio, né? Nem eu não gosto de você, eu te odeio, você é a pior mãe do mundo, não sei o quê, não sei o quê. E aí ela virou bem plena pra ele e disse assim, eu não preciso do seu amor. Eu lhe amo. Isso. Isso já me basta. E mentira, Isso. claro que ama, né, gente? Claro que ele ama. Claro. Eu não preciso do seu amor, mas eu exijo o seu respeito. E aí diz que ele se trancou no quarto, ficou muito adolescente, né? Com aquilo na cabeça. Mas é claro que ele falou aquilo da boca para fora. Isso não deve ferir a gente. Não pode. Se a gente fez o melhor que a gente pôde durante a gente faz o melhor. Eu digo sempre aqui, gente, a gente é a melhor mãe possível. Isso. É isso aí. Sou a melhor mãe do mundo? Sou a melhor? Nem quero, tô fora. Que custo deve ter a vida dessa mulher que é a melhor mãe do mundo? Não quero nunca ser ela. Quero ser a melhor mãe possível. Possível, exatamente. Então, assim, eu acho que a busca é essa. Porque a gente sendo a melhor mãe possível, dá possibilidade da gente ser uma boa mulher, uma boa filha, uma boa amiga, uma boa profissional, uma boa tudo nas nossas outras facetas. Eu quero ser uma boa amiga para as minhas melhores amigas. Eu quero poder sair com elas no dia do aniversário delas. Eu quero, né, ser uma boa filha para a minha mãe. Eu quero ser uma boa filha para o meu pai. Eu quero ser uma boa mulher para o meu companheiro, as pessoas que eu me relaciono. E eu não consigo fazer isso se eu buscar ser uma mãe perfeita. Exato. É um custo muito alto, né, para o resto da vida da gente, né?
Uhum, muitíssimo. Tem, é, tem algo, né, que eu falo muito em relação a essa questão da educação, né, que a gente já está entrando nessa questão da educação, mas que vem desde o início, né, em relação aos limites e tudo, que é o seguinte: quando a gente dá muito ao filho, dá muito em todos os sentidos, qualquer coisa, que seja dá muita atenção, né, dá muito mimos, né, dá muito. A gente não está fortalecendo a criança, a gente está criando futuros adultos enfraquecidos, porque a força de um ser vem da necessidade. Então, se eu dou tudo na mão, essa criança ela não vai ter força para ela buscar nada, né? Então, são os limites que vão fazer com que essa criança tenha força para buscar algo, né? Todas as vezes, eu não sou uma mãe perfeita, tá? Graças Mas a Deus. graças a Deus, né? Mas eu lembrei de uma coisa aqui que, assim, é uma fala que acontece às vezes, né, com a minha filha, que ela fala assim: eu não sei fazer isso, né? Tipo, por exemplo, ela agora tem 9 anos, aí ela quer fazer um rabo de cavalo, um exemplo. Aí ela faz: mãe, eu não sei fazer isso. Aí eu falei: aprenda. Aí ela: mas faça aqui pra mim, ou se eu continuar fazendo pra você, você nunca vai aprender. Então eu vou fazer, você vai ver como é que faz e você vai começar a tentar. Aí ela fica enfurecida, porque ela quer que eu faça, né? Aí eu: tente, faça aí. Não, vá, faça. Aí um dia desse ela chegou com um coque. Aí eu falei: ah, olha, tá com coque, quem fez? Ela: eu. Ah, foi você? Ela: foi. Eu: como é que você conseguiu? Aí eu fiquei tentando assim, você ficou tentando, né? Aí ela olhou assim pra mim, aí ficou toda sem graça. Então, assim, se a gente fica sempre, né, fazendo aquilo, não vai, nunca vai aprender. E é pra tudo, né? Pra tudo, pra tudo. Então, tá tudo Eu Fred certo. falando. Mas eu parabenizo minha esposa, Karine, porque ela está saindo uma mãe maravilhosa e exemplar. Muito bem. Vou continuar na minha saga de resgate do relacionamento homem-mulher. Aí a outra aqui: Oh, a mãe perfeita ainda não nasceu. E eu acho que nunca vai nascer. Agora, o relacionamento isso. entre os casais, não perfeito também, que nada é perfeito, pode Sim, melhorar muito com essa visão de não perfeição, né? isso. Da Exato. maternidade não perfeita. E Isso. você estava falando do Sex Life, eu me lembrei de outra série, não sei se vocês assistiram, tá? Que é Outlander, que eu adoro assistir toda. E é uma. Não sei se é algo que você conhece, Olga, Outlander. Eu não assisti, eu vi agora há pouco tempo o finalzinho Pronto. dela. Só para te dizer, Eu sei ela qual é é. uma série baseada na Escócia, de 1700 e tanto. É uma mulher que viaja do presente para o passado, 200 anos atrás, e encontra o amor da vida dela, o Brad dela, né, Sim, digamos assim. sim. Ela é casada no futuro, mas ela, mesma coisa, assim, mesma pegada. Ela larga o Uhum, marido e fica com o Brad dela. Só que uhum. ao longo de toda a trajetória da série, eles têm eles têm uma filha, eles têm uma Sim, filha juntos e tal. E este casamento, este relacionamento, o tempo todo, na série toda, é muito centrado neles dois. Eles sim. dois fazem tudo juntos, as coisas tudo de Juntos. guerra que tem, de coisa, eles tudo assumem as coisas todos juntos. E os filhos, os filhos de outros, porque naquela época tinha muita coisa de criar, de menino tudo junto no mesmo lugar, na mesma fazenda, num lugar grande, cheio de meninos, você ajudava a criar um, criar outro. Sim, Eles não deixavam penetrar. É muito interessante. Ninguém penetrava na relação deles. na relação dos Então, dois. ninguém penetrava. Eles eram maravilhosos, amorosos com os outros, com a Sim. filha, inclusive, depois a filha casou com o marido da filha, era todo mundo lindo, maravilhoso, mas de uma forma que ninguém penetrava na relação deles. Ai, Então, que é legal. lindo de ver que você consegue dar amor, criar, prover, educar, tudo, Sim. mas sem deixar penetrar naquele. E eu tenho um exemplo disso dentro de casa, que eu não entendia até ser mãe. A gente fala que é aquela Sim. velha massa, depois que você for mãe, você vai entender. Mas É. realmente é uma coisa. Eu tinha Claro. uma certa mágoa dos meus pais, porque em muitos momentos eu achava que eles poderiam ter sido mais amorosos ou atenciosos ou dado mais pra gente, coisa de Sim. gente mais nova, né? Sim, Não sim. terapeutizada. Aí, Sim. só que eles também
Eles vão fazer 50 anos de casado agora. E é um amor roxo. Eles não Ai, que deixam lindo. ninguém penetrar. Eles não deixam ninguém penetrar. Eles dão Sim, o que sim. eles podem, Sim, ok, mas isso. ninguém penetra na relação deles. E eu Exato. percebo hoje que só funciona desse jeito. E eu Sim, percebo hoje que eu sou a mulher forte, sim, poderosa, que eu sou, por sim. conta Por dessas conta disso. pequenas nãos e dificuldades e não Isso, excesso de amorosidade ou não excesso de coisa. Então, no isso, processo da educação, quando você é criança e adolescente, você não vai enxergar isso. E ok, isso. Não eu vou vai. brigar, eu vou reclamar, eu vou exigir, eu vou chorar, eu vou querer. E filhos sempre querem muito. Sempre. Nunca tá suficiente. Mas no final, você percebe nitidamente que esse é um modelo que dá certo. Uhum, Porque perfeito. eu já saí de casa, já construí minha família, meu irmão já saiu Isso, de casa, já construiu a família isso. dele há muitos anos atrás. E eles continuam juntos, Juntos. felizes, no núcleo deles fechadinho. Então, tá Perfeito. certíssimo. Fred, continue aí nessa tentativa, cara. Que é Isso. isso aí que vai manter a chama acesa e vocês Isso. juntos, né? Porque seu filho, Exato. seus filhos, eles vão crescer e vão sair do ninho e vai sobrar vocês, né? Exatamente. E peçam ajuda, né? Então, E peçam assim, vocês ajuda. já estão, na verdade, pedindo, né? Porque na medida que os dois assistem a live Perfeito. juntos, né? Já tem uma busca dos dois, já tem o interesse dos dois, e é isso mesmo. Eu queria Peçam que você ajuda, deixasse um invistam. recadão, então, final, para a gente arrematar. Um recado aí para nossa audiência aqui, que compareceu bastante. Pessoal que falou, oh, depois vou mandar, eu vou botar a live no feed. Depois a Olga quiser compartilhar Pronto. lá no Insta dela. E dá um recadão aí, Olga, final. O que Sim, você pode então, falar bom. aí para. Então, bom, primeiro eu quero agradecer, viu, Raquel, ao convite, adorei nosso papo. Quero também agradecer a todo mundo aqui que eu não consegui ver, porque eu fiquei apertando aqui por conta das letrinhas, né, para conseguir enxergar melhor. Não consegui ver todo mundo que falou, mas quero agradecer a todos que participaram, que assistiram. Bom, o que é que eu posso deixar aqui, né? A pergunta é, né, o que fazer quando a maternidade chega, né, para cuidar dessa relação, desse casamento, né? O tema é esse. Então, eu acredito que você lembrar que o casamento é a prioridade já ajuda muito, né? E que a maternidade, no sentido inicial dessa simbiose que se distancia ao longo do tempo, é uma fase, né? E que ser mãe é mais um papel na sua vida, né? Não esqueçam que vocês são mulheres antes de serem mãe. Não esqueçam que esse filho veio dessa relação, desse casamento. Então só foi possível o nascimento desse filho porque houve esse casamento antes, né? Então esse casamento ele é importantíssimo para que o filho fique bem, para que o filho tenha boas referências no futuro, como a Raquel acabou de dar o exemplo dela mesmo, né? Esse exemplo pessoal tão lindo, né? Então, eu acredito que o caminho é esse, é diálogo, troca, né? Falar do que sente, conversar com o outro e lembrar que essa relação é a prioridade e antes mesmo da relação, que você como mulher é a prioridade na sua vida e que se você só vai conseguir cuidar do seu filho se você estiver bem, né? Não é o inverso. Então você só cuida do filho, só cuida da relação se você estiver bem. Então, cuida de você primeiro e aí depois você vai olhar para essa relação, para esse filho, vai se dedicar um pouco mais, né, durante ali os primeiros meses, mas depois já pode ir aos poucos, deixando que seu filho vá para o mundo, vá para outros colos, né? Vá para outras trocas. Isso vai fazer um bem enorme para o filho e para você. Aí eu acho que dá tudo certo. Ô, Deise, obrigada, gente. Viu? Adorei. Ó, a gente nem viu a hora passar. Ó, 1h20. 1h20, o negócio tá bom aqui. Agradeço demais sua presença. Ó, todo mundo perfeito, amei demais, muito bom, Olga, ser mãe é mais Isso. um super Ai, papel. Adelaide, um Abraço, beijo. Um beijo, as fãs Adelaide. aqui da Olga. Gente, sigam o perfil dela também, ó,
Psiolga Marques, não é isso? Isso, Psiolga Lá no Marques. Instagram. Gente, Isso. eu vou marcar aqui também na live. Muito obrigada pela participação. Uma excelente Obrigada. semana de reflexão aí pra gente. Isso. Beijo a todos. Beijo, beijo, Suede. Beijo, gente.